Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe. A boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livre dos ruídos do falatório dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. São fragmentos do poema Escutatória, de Rubem Alves. Quero dar as boas-vindas a você nesta manhã de domingo, à nossa EBD Online, a EBD Online da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo. Há algumas semanas, com o avanço da pandemia, o grupo de WhatsApp da nossa igreja tornou-se um espaço virtual de trocas e interações, ora intenso, ora discreto. E nesse período eu lancei alguns desafios para a igreja, mas na semana passada o desafio foi para mim. Queria falar do silêncio de Deus. Então, obriguei-me ao silêncio. E a princípio não foi nada confortável, mas depois o silêncio deu lugar a reflexões e a ações. Não tive como parar o WhatsApp. Usei-o somente no essencial, família, alguns amigos e no home office. E nesses dias em que silenciei, li um artigo que mencionava quando o WhatsApp, por uma decisão judicial, deixou de funcionar. O autor, Levi Agreste, um jovem professor, escreveu assim: o aplicativo foi suspenso, o murmúrio foi grande, mas depois um silêncio se fez sobre a virtual terra desolada, e do que nada era, brotou vida. Nesses dias de silêncio, refleti. Lembrei-me da minha amiga Estela Luísa e de como ela gosta de ouvir e orar. Eu acho até que ela já fez esse curso de escutatória. Também relaxei, fiz faxina, trabalhei home office, descansei. Também pesquisei e li para construir esta lição. E o que eu vou compartilhar hoje é exatamente fruto dessas leituras e reflexões. E também do meu silêncio. Por isso, a nossa lição de hoje tem como título O curso de escutatória e o desconforto do silêncio, ouvindo quando Deus se cala. Vivemos na era do barulho. O silêncio está quase extinto, afirma um filósofo. O nosso mundo é extremamente barulhento. Eu tenho percebido isto nesses dias em que preciso gravar a IBD Online. Além dos sons externos, no entanto, há também outro tipo de murmúrio que afeta o nosso bem-estar. O martelar obsessivo dos nossos pensamentos, preocupações, objetivos a serem alcançados. Mesmo esse ruído não é saudável e nos priva da calma. Registra o portal Raízes na Web. Certa vez, um rapaz estava cheio de problemas e, para completar, perdeu o emprego. Estava meio perdido. Ficou sabendo de um sábio e o procurou. Ao encontrar, cerrou os punhos e disse-lhe em alta voz: implorei a Deus para que dissesse algo, mas ele não me respondeu. Por que isso? O velho levou-o calmamente até a sombra de uma árvore próxima. Os dois sentaram-se e o sábio falou ao rapaz, mas falou com voz tão baixa que o moço teve de se aproximar para ouvi-lo. Não entendi, disse ele. O senhor pode repetir?
O sábio disse as mesmas palavras, mas em um tom ainda mais baixo, com um cochicho. Então o rapaz chegou ainda mais perto e se inclinou, quase encostando o ouvido na boca do velho, e pediu para que ele repetisse mais uma vez. O sábio disse: Deus nos fala sempre, mas para entendê-lo, precisamos estar pertinho dele e ter silêncio interior. Todos nós queremos ouvir a voz de Deus como resposta aos nossos problemas e anseios. Ele nos fala, mas a sua voz nos vem baixinho e só a ouvimos se estivermos em silêncio e bem pertinho dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exorta-nos o Salmo 46, versículo 10. O Senhor disse ao profeta Elias: sobe ao monte Horebe e permanece ali diante de mim. Elias obedeceu. E lá Elias teve uma experiência única com Deus. Ele presenciou uma teofania, que é a manifestação de Deus. Está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Depois você poderá ler com calma e ter todos os detalhes desse episódio. E naquele momento o Senhor fala com Elias de uma maneira que ele não esperava, de uma maneira muito especial. Aliás, o nosso Deus, ele é bem criativo em suas manifestações. E Deus, ao falar com Elias, não estava no furacão, não estava no terremoto, nem tampouco estava no fogo. O Senhor fala com Elias num quase silêncio, num cicio suave, numa brisa que movimenta suavemente as folhas de uma árvore. Ele estava ali, soberano. E aí está a nossa primeira lição do curso de escutatória. O silêncio pode causar um desconforto inicial, mas ele é revelador. Revela verdades profundas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento temos um intervalo, um hiato marcado pelo silêncio de Deus. Nesse período, Deus parou de enviar profetas, parou de tentar convencer juízes, reis, sacerdotes. Depois de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, o mundo passaria a viver por conta própria, como tanto desejava. Ele não falaria mais nada através de profetas, escreve o pastor Valmir Damiani. É o chamado período interbíblico. Esse título define uma divisão entre as duas partes da Bíblia, o Antigo Testamento, que vai do Gênesis ao livro de Malaquias, e a vinda do Messias, que está registrado no Novo Testamento, com início no Evangelho de Mateus. Dessa forma, após Malaquias, o Espírito Santo de Deus não mais falaria ao mundo através de profetas. Começou então um período de silêncio de Deus, que alguns chamam de período negro e que outros chamam de período intertestamentários, que está justamente entre os dois testamentos. Esse período durou cerca de 400 anos, registra o pastor Damiani. E foi um período longo de silêncio. Mas esse período não durou para sempre. Ele foi extremamente necessário porque durante esse período tudo foi preparado para o nascimento do Messias, conforme as profecias. Primeiro, Deus permitiu que acontecesse a organização social e até religiosa que o povo pretendia. Mas depois de passados 400 anos de sequidão espiritual, Deus enviou o seu novo profeta, um homem com características culturais muito parecidas com o profeta Elias. Estamos falando do profeta João Batista, que começou a pregar na Judéia, chamando o povo ao arrependimento, pois o Messias enviado pelos céus já estaria entre eles. Assim, ele ia batizando a todos que acreditavam na sua mensagem profética,
continua o pastor Valmir Damiani. O mundo não parou nesse período intertestamentário. Deus estava em silêncio, mas estava presente. Ele conduzia a história conforme as profecias dadas por ele mesmo anteriormente. Foi nessa época que surgiram os livros apócrifos, que quer dizer livros ocultos. Eles contêm apenas o registro humano, os fatos históricos acontecidos nesse período de 400 anos e não foram considerados inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso não constam em nossa Bíblia. Invasões, dominações aconteceram nessa época. Com o domínio grego de Alexandre o Grande, a língua oficial do mundo conquistado foi o grego, o que facilitou a propagação do Evangelho. Boa parte do Novo Testamento foi escrita no grego koiné, que era o grego popular. E o Velho Testamento também foi traduzido para este idioma, dando origem à Septuaginta. Foi também nesse período que houve a ascensão do Império Romano e o surgimento dos grupos filosóficos, políticos e religiosos dos judeus. A sociedade se organizou social, econômica e religiosamente. Grupos como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, profissões como publicanos e escribas consolidaram-se em suas atuações na sociedade. Tudo pano de fundo para o cumprimento das profecias de Isaías acerca do Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus. E aí está a segunda lição do nosso curso de escutatória. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. No Salmo 13, Davi se desespera. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Porém, Deus parece não estar ouvindo Davi. O silêncio impera. Numa de suas mensagens, o pastor David Leonardo discorre sobre isso. Ele diz assim: desejamos respostas para decisões que temos que tomar, para as nossas demandas, mas Deus está em silêncio. E o seu silêncio não significa a sua permissão ou a sua ausência. O silêncio de Deus não é resposta, nem é sim, nem é não, é silêncio. Você certamente já ouviu aquele ditado popular que diz assim, quem cala consente. Porém, com certeza, isso não se aplica a Deus. Você já deve ter pedido alguma coisa a alguém e esse alguém não lhe respondeu. Isso acontece muito ultimamente com o WhatsApp. Você manda uma mensagem para alguém, você percebe, você vê que a pessoa visualizou, mas ela não te responde. Nem sempre você não responde porque não quer responder, mas porque não está pronto para responder. E aí, espera um pouco, acaba esquecendo, mas o outro não sabe disso, não é mesmo? E isto dá uma certa aflição. O silêncio de Deus é revelador. Não é que ele não tenha resposta. Talvez você não esteja pronto, maduro, para receber a resposta de Deus. Talvez também a resposta já tenha sido dada em sua palavra, mas você insiste com ele, pois essa resposta é diferente da que você deseja. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Por isso, lembre-se,
Enquanto Deus estiver em silêncio, você não deve ir, você não deve fazer, você deve aguardar. A resposta do Senhor tem peso eterno, vale a eternidade. Lembre-se também que não há nenhuma outra voz que importe mais que a voz de Deus. Ele fala no momento certo. Por isso, confie. E aí está a terceira lição do nosso curso de escutatória. O silêncio de Deus não é resposta. Ele fala no tempo certo. Você precisa estar pronto para recebê-la. Enquanto isso, confie nele. No estudo de hoje, iniciamos o curso de escutatória, aprendendo 3 importantes lições teóricas. A primeira lição: o silêncio pode causar um desconforto inicial, mas ele é revelador. Revela verdades profundas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. A segunda lição: o silêncio de Deus não significa a sua ausência. E a terceira lição: o silêncio de Deus não é resposta. Ele fala no tempo certo. Você precisa estar pronto para recebê-la, para receber esta resposta. E enquanto isso, confie nele. Agora nós precisamos executar, sair da teoria e ir para a prática. E é nisso que consiste a validação de tudo que conversamos hoje. Praticar a escutatória, silenciando os sons e ruídos internos, fechando a boca e abrindo os olhos e os ouvidos da alma. O Senhor pode estar em silêncio, mas nunca, lembre-se disso, nunca estará ausente. No momento certo, Ele falará. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Está registrado em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Que você tenha um domingo abençoado, domingo em que comemoramos o Dia das Mães. Que o Senhor lhe conceda o necessário para a realização dos seus sonhos. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Hoje teremos o culto de adoração ao Senhor, às 19 horas na nossa página no Facebook, e às 20 horas estará disponível no canal da nossa igreja no YouTube.